tem os... Assim? Mas aí vai sair o som? Tá boa a localização da câmera? Pelo amor de Deus, cara. Vem um pouquinho mais pra cá. Não, você vai ficar famoso. Deus vamos, né? Milhão. Não. Não é, mano. Aí tá tudo falar no microfone, eu muto lá pra ele não ouvir o som. Então, mas eu vou falar direto sem o microfone, tá? O ar vai atrapalhar? Acho que não. Bom dia, professor. Podemos começar? Podemos. Tá. Então eu vou só fazer uma breve apresentação aqui, sem o microfone para não dar distorção, e já passo a palavra para o senhor, tá bom? Ok. Bom dia a todos. Maio é o mês em que todas as escolas técnicas estaduais, as ETECs, organizam uma programação especial em homenagem a Paulo Freire. Esse ano, temos a alegria e a honra de ter conosco o professor Celso Vasconcelos, que é doutor em Educação pela USP, mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, pedagogo, filósofo e responsável pelo Libertar, Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica, conferencista e assessor pedagógico em instituições de ensino particulares e públicas. Queridos alunos, aproveitem esse momento especial com alguém que tem uma extensa trajetória dentro da educação e que já teve a sorte de aprender com o próprio Paulo Freire. Professor Celso, seja muitíssimo bem-vindo. Ótimo. Muito obrigado. Bom dia. Senti firmeza. Muito bom. Uma alegria estar participando desse encontro, essa juventude toda aí. Mas a gente tem que começar com a prova, né, para ver se está tudo bem. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas e, dependendo do resultado, a gente dá um encaminhamento ou outro. Pode ser assim? Sim. Tudo bem? Tá. Então, vamos começar pelas perguntas fáceis, né? Quem de vocês nasceu em Barra Bonita? Levanta a mão, por favor. Para os de fora não ficarem... A grande maioria, professor. Para os de fora não ficarem enciumados. Quem não nasceu em Barra Bonita, levanta a mão, por favor. São poucos os estrangeiros. Quem de vocês, tem alguém de vocês que reside em outra cidade e não Barra Bonita? São poucos também, tá. Igaraçu não vale porque é junto. Igaraçu vale. Tá ok. Outra pergunta. Tem alguém de vocês que, além de ter o trabalho do estudo, que o estudo é um trabalho, tem alguém de vocês que, além do trabalho do estudo, trabalha em outra atividade também? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que trabalha? Tá ok. Muito bom. Vocês têm aula com plataforma aí ou não tem? Tem aula com plataforma?
as plataformas digitais ou não tem? No momento, não, professor. Tá ok. Na época da pandemia, sim, né? Pela plataforma Teams. Certo. Agora vem as perguntas um pouquinho mais difíceis, né? Quem de vocês já ouviu falar em Paulo Freire? Levanta a mão, por favor. Muito bom. Quem de vocês já leu alguma coisa sobre Paulo Freire? Levanta a mão, por favor. Tá. Tem alguém de vocês que leu algum texto de Paulo Freire? Ótimo. Tá bom. São poucos, mas existem. Tá. Muito bom. Alguém de vocês, essa pergunta é muito importante. Alguém de vocês quer ser professor? Levanta a mão, por favor. Levanta com orgulho, assim. Opa, muito bom. Tá ótimo. Aqui eu fico muito feliz. Agora para os que não levantaram a mão. Alguém de vocês algum dia pensou em ser professor e depois desistiu da ideia? Precisamos conversar. Tá ótimo. Quem de vocês gosta de estudar? Ninguém está vendo. Levanta a mão, por favor. Quem de vocês gosta de estudar? Levanta a mão, por favor. Não vale tirar foto para ver depois, não vale. Tá. Agora um pouco mais difícil. Quem de vocês gosta de viver? Levanta a mão, por favor. Ótimo, que bom. Muito bom. Quem de vocês sonha com um mundo melhor? Levanta a mão, por favor. Eita, coisa boa. Muito bom. Quem de vocês gostaria de amar mais e melhor? Levanta a mão, por favor. Tá bom. Okay. Bom, Carla, eu acho que nós já podemos terminar o encontro aqui, porque o grupo está muito bom, está bem calibrado. Bem, gente, eu preparei uma apresentação para a gente poder ter um contexto comum de diálogo, né? E então eu vou me digam aí se está. Deixa eu ver aqui, tem que passar para cá agora. Tá bom assim, Carla, o slide, ou precisa mudar o modo? Está bom. Tá bom. Então, nossa primeira lembrança são os irmãos lá do Rio Grande do Sul que estão sofrendo tanto, né? Então, orar por eles e também fortalecer essa rede de solidariedade. Está sendo uma coisa muito bonita, o Brasil todo, né, irmanado para superar essa situação tão delicada. É claro que tem muita coisa a ser pensada, inclusive a irresponsabilidade de alguns dirigentes, mas isso a gente vai fazer no processo. Então, agora, nesse momento, a solidariedade. Eu agradeço muito o convite da professora Carla. A Carla tem um carinho muito grande por vocês. Ela preparou muito bem esse encontro. Achei lindo quem fez aí o card para esse encontro. E é uma alegria voltar à Barra Bonita. Eu já estive em muitos carnavais em Barra Bonita e a primeira vez que eu morei em Barra Bonita, eu nasci em Jaú, a primeira vez que eu morei foi na rua Tiradentes, depois na rua 9 de Julho, ali atrás da escola, né? E depois, a segunda vez, em 66, 67, foi na rua 14 de dezembro, perto lá do Sene. E depois, em 72 até 2012, quando minha mãe faleceu, meus pais moraram primeiro num apartamento em cima da farmácia do Albino, lá, e depois na rua Tiradentes. Aliás, é a mesma casa da rua Tiradentes, nós voltamos lá e ela foi reformada e tal, né? E são meus pais, seu Silvio e dona Hilda, e meu pai era conhecido também como piloto do Sr. Orlando, aviador, né, seu Silvio aviador, e minha mãe tinha muito trabalho lá no Centro Espírita, e aqui é a minha família, meu pai e minha mãe, meu
meu irmão Arnaldo, minha irmã Magali. Infelizmente, ou felizmente, mas todos eles já faleceram. A Magali foi casada com o Toninho de Búzio, aí tem o meu neto aí, o Marcelo de Búzio, enfim, né? Eu me casei em 82, tenho 3 filhos, o Tiago Bruno, que são gêmeos, e a Maíra, e tenho 7 netinhos, que são a minha grande bênção. Né? Para educar é preciso conectar, e tem a questão do tempo. A Carla só me deu 3 horas de fala, então é muito pouco tempo. Então tem a questão do Cronos, que é o tempo físico, Kairos, que é o tempo oportuno, e Aion, que é o tempo especial. Né? Então eu tenho um pedido especial para fazer para vocês, que a gente possa operar nesse pouco tempo que a gente vai ter no modo de comunicação profunda, para furar a barreira do tempo. Então eu vou pedir para vocês são craques nisso, né? Eu vou pedir para vocês acessarem o aplicativo Consciência, ok? Já acessaram? Então, abrir o aplicativo Consciência, vocês vão abrir no Inteligência Natural, tá bom? E aí vai para configurações e acionar o modo de comunicação profunda. É esse modo que a gente tem que acionar agora, tá bom? Ali tem um item que é o chaveamento afetivo. Então tem a defesa psicológica, desativar ou desativar temporariamente. Eu peço que vocês desativem temporariamente. A gente não pode desativar sempre, que é perigoso, a gente tem que se defender. Depois ali, no item senso crítico, eu peço para vocês manterem ativado. O senso crítico a gente nunca pode desativar, né? Uma grande lição de Paulo Freire. No item ali, foco, atenção, eu gostaria que vocês acionassem temporariamente. A gente não pode acionar sempre, porque senão dá um desgaste psicológico muito grande, mas eu peço para vocês, estou pedindo aqui humildemente para vocês acionarem temporariamente. Em relação às representações mentais prévias, que é aquilo que é a matéria-prima para construir o conhecimento novo, eu gostaria que vocês liberassem o conhecimento que vocês já têm para poder construir o conhecimento novo temporariamente. Em termos de interação, eu gostaria também que a nossa interação tivesse liberada temporariamente. Em termos do acionamento das dimensões da atividade humana, eu gostaria que vocês mantivessem todas as atividades, as dimensões da atividade acionadas. Então, a sensibilidade, o motivo, a análise da realidade, projeção de finalidade, plano de ação e avaliação. Tá bom? Posso contar com vocês? Vamos lá. Eu faço uma advertência, eu não sou especialista em Paulo Freire, o máximo que eu cheguei foi o professor Moacir Gadotti, na primeira edição do livro A Boniteza de um Sonho, ele escreveu Celso Vasconcelos, um dos melhores alunos de Paulo Freire. Eu fiquei todo cheio, então, né? Só que na edição seguinte, eu fui rebaixado, ele cortou eu brinquei com ele falou, não, foi a editora e tal. Mas, então, só para dizer que eu não sou especialista em Paulo Freire, eu sou um apaixonado por Paulo Freire. E o Paulo Freire sempre dizia que ele não quer ser imitado, mas reinventado. Né? Então é isso que a gente está procurando fazer. Eu estou falando aqui de São Paulo, aqui do Libertar, essa é a visão que vocês têm entrando aqui no Libertar, que é o Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. Essa é a visão que eu tenho aqui na minha frente, a estante na minha frente. Essa é a estante aqui atrás. Na verdade, essa foto, vocês vão ver que está diferente, porque essa foto foi outro dia. E aqui do meu lado direito, eu tenho um cantinho Paulo Freire. Ele estava assim antes de 2021, quando foi o centenário de Paulo Freire. Agora ele está assim, né, tem muito mais material. Na verdade, tem mais uma parte em cima. Paulo Freire fica bem pertinho de mim aqui, porque para me socorrer sempre que eu preciso. Eu gosto muito de receber os educadores aqui, a gente vem para fazer grupos de estudo, formação, e aqui também tem um pequeno museu do brinquedo. É um espaço que eu tenho aqui no Libertar, que tem brinquedos antigos ou não tão antigos assim, e aqui é um espaço mágico. Quando eu estou assim meio estressado, fica aqui no andar de baixo, eu vou lá, e é muito legal ver, sobretudo os adultos, os professores, quando vêm aqui, eles encontram um brinquedo que eles brincaram na sua infância. Se vocês estiverem aqui em São Paulo e quiserem conhecer, é uma alegria. Então aí são todos os cenários que a gente monta do Museu do Brinquedo. Né? E os professores gostam muito quando vêm aqui de visitar o Museu do Brinquedo também. Mas o melhor mesmo é quando os meus netinhos vêm aqui e a gente pode brincar junto. Né? Aí é o momento de realização.
Como a Carla falou, eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com o Paulo Freire, e isso que ele fala aqui realmente tinha muito a ver com o jeito dele ser. Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de profissional do que venho sendo como gente. Algumas pessoas dizem assim, uma coisa é o que eu sou como professor, outra coisa é o que eu sou como gente. Na verdade, o primeiro conteúdo que o professor ensina, mesmo que ele não tenha intenção, é ele mesmo, não é? E é por isso que nós entendemos que a centralidade é das pessoas na prática educativa. Parece óbvio, mas não é. Às vezes parece que o mais importante são as tecnologias, os resultados, os materiais. Isso é importante, mas tudo isso não tem sentido se a gente não tem o foco nas pessoas. E eu entendo que o currículo escolar, antes de tudo, é o encontro dos currículos pessoais, dos educandos, com os currículos pessoais dos seus educadores. Currículo, percurso, trajetória, muitas vezes as mudanças curriculares não funcionam porque não há esse encontro do currículo pessoal do professor com o currículo pessoal dos alunos. Né? Como é que se deu nosso encontro de currículo, eu e o Paulo Freire? Então eu vou contar um pouquinho para vocês do meu percurso, da minha trajetória. Esse é o meu currículo fotográfico, todos esses daí sou eu, por incrível que pareça, eu já tive cabelo, muito cabelo, né? Eu iniciei a minha trajetória em 62, no Jardim da Infância, no grupo escolar Dr. Fernando Costa, não sei se vocês conhecem, né? E eu tenho pouquíssimas memórias, eu lembro da cadeirinha, aquele forro que as mães faziam, vermelho, que tinha lugar para colocar canetinha, não, lápis de cor. Eu lembro de um tanquezinho que a gente tomava banho quando estava muito calor, e ali também foi a minha primeira paixãozinha, a Silvana, primeiro despertar, assim, aquela coisa de criança, né? Aí, na metade de 62, nós mudamos para Jaú, e então eu comecei o primário em 63, com 7 anos, lá no grupo escolar Dr. Armando Padua Salles, em Jaú, e eu fugi no primeiro dia de aula. Minha mãe me deixou lá, depois eu voltei, e esse fato teve uma repercussão muito, muito forte na minha vida, porque quando eu cheguei em casa, para entender isso, é importante saber que o meu irmão, Arnaldo, que eu já mostrei, ele tinha uma deficiência mental, né? E então vocês imaginem, hoje em dia é difícil trabalhar com inclusão, imagine no final dos anos 50, no começo dos anos 60. A escola não atendia, não reconhecia o Arnaldo e tratava ele como se ele fosse igual a todos. E aí ele não aprendia, ele sofria muito e ele fugia da escola. Então, quando eu cheguei em casa, lá em Jaú, eu me lembro muito bem dessa cena. Minha mãe estava no quarto, eu fui até o quarto. Minha mãe estava aqui, na frente dela tinha a cômoda, em cima da cômoda tinha a imagem de Santa Rita de Cássia. Eu aqui na porta, e eu então olhando para minha mãe. Quando minha mãe me viu, minha mãe então olhando para Santa Rita e olhando para mim, ela fala: não, você também. Ela achou que eu também tinha deficiência mental. O meu irmão tinha deficiência, fugia da escola. Eu estava fugindo da escola, provavelmente eu teria também deficiência. Esse fato me marcou muito, porque como é que eu interpretei lá com os meus 7 aninhos? É claro que eu fui compreender isso muitos anos depois do processo de análise, bendita análise, né? Mas como é que eu entendi isso? Celcinho, você não pode dar sofrimento para sua mãe na escola, de tal forma que eu voltei no dia seguinte para a escola, de certa forma nunca mais eu deixei a escola, seja como aluno, seja como professor. E eu acho que a mamãe ficou satisfeita com o filhinho na escola, né? Aí, em 66, eu mudei para Barra Bonita, aquela rua ali perto do Sênia, aí com meu pai, e aí eu fiz o preparatório, porque tinha o exame de admissão, a gente não passava direto para o ginásio, né? E aí foi a minha primeira, eu tive 2 experiências de cola na vida, essa foi a primeira, porque eu era o melhor aluno, praticamente o melhor aluno da 4ª série, mas eu não tinha tal da matemática moderna, que tinha o exame de admissão. E aí eu fui salvo pelo meu querido amigo Manuel Zinzer Lopes, irmão da Sueli,
E o Manuel, infelizmente, Manezinho já faleceu, mas ele que me passou cola, então ele me salvou nessa passagem aí. Aí, então, fazendo ginásio aí no CN, né? E aí também foi a primeira namorada, a Zezé, então vejam que Barra Bonita tem muito a ver com os meus afetos, né? Aí, em 68, nós mudamos para São Paulo, eu fiz o cursinho preparatório, aí eu fui fazer escola técnica, né? Eu sou técnico em eletrônica, eu tenho muito orgulho de ter feito escola técnica. Eu, com 18 anos, eu estava formado, eu tinha um diploma na mão, eu tinha emprego, eu me sentia gente. Eu defendo ardentemente o curso profissionalizante, né? Inclusive o magistério, mas não é o caso aqui da gente falar sobre isso, né? Só que como eu fui da primeira turma, eu fui convidado para ser professor, então em 75 já começo como professor de eletrônica, e eu ganhava muito bem, e pude comprar, com 6 meses de trabalho, pude financiar um Chevette 0 km, esse aí sou eu, essa foto foi tirada em Barra Bonita, ali na Barranca do Rio, ali na Avenida Pedrometo, mas tinha uma perplexidade, como é que eu virei professor sem saber tão pouco como é que o aluno aprende? Isso foi uma coisa que me marcou depois, em termos de estudo, né? Aí eu fiz um cursinho preparatório e em 77 eu entrei no ITA e foi uma alegria, meu pai era da aeronáutica e tal, né, então no ITA, e aí fui para lá e fiquei uns 10 dias, mas foi terrível, porque nós estávamos em 77, em plena ditadura militar, e quando nós tivemos a aula de apresentação, o tenente-coronel afiador chegou lá no auditório e falou, olha, naquela época eram 100 civis e 20 militares. Então ele entra no auditório, sem cumprimentar a gente, ele falou, eu prefiro ter aqui 100 idiotas obedientes a 100 gênios rebeldes. Aí eu falei, bom, aqui eu não fico. Daí eu fui para a Poli e fui fazer engenharia lá. Mas, na metade do curso, veio uma crise vocacional. Mas, antes de falar da crise, até aqui eu era fruto do milagre brasileiro, né? Fiz escola técnica, estava fazendo engenharia, tudo mais. Mas aí eu começo a ter contato com outras experiências da comunidade jovem, o movimento estudantil, a pastoral universitária e, sobretudo, a UAF, a Organização de Auxílio Fraterno. Foi quando eu comecei a fazer aquelas rondas no sábado à noite para levar lanche, levar cobertor, sanduíche, chá para os moradores de rua. Aquilo lá mexeu muito com a minha cabeça. E foi justamente na UAF que eu tive o primeiro contato com a obra de Paulo Freire. Porque, para não ser uma coisa assistencialista, antes da gente sair para a ronda no sábado à noite, a gente sempre lia algum texto. E várias vezes nós lemos textos de Paulo Freire, da pedagogia do oprimido. Naquela época era muito difícil conseguir a obra de Paulo Freire. Então isso, eu me lembro muito bem, era muito forte essa sensação, estudando Paulo Freire, lendo Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, em papel que tinha acabado de ser mimeografado. Aquele cheiro, acho que vocês nem sabem o que é mimeógrafo, álcool, né? E aquele cheiro de álcool, foi assim o meu contato com a obra de Paulo Freire. A foto era um pouco essa aí, eu estava meio carequinha, que tinha sido o trote da engenharia. Mas aí eu achei que ia ser padre, teve uma crise vocacional, fui para o seminário, aí vi que ia ser padre, fui fazer a filosofia, e aí durante a filosofia eu puxava umas matérias da pedagogia, e a professora Selma Garrido levou um convite para esse curso, um curso sobre Cício, dado por Cício, é um texto do Carlos Rodrigues Brandão, dado por Paulo Freire. E aí foi o meu encontro pessoal com Paulo Freire que mudou muito a minha forma de ver. E o Paulo Freire aqui falou que precisava de uma sala para montar o Vereda. Eu era coordenador pedagógico na época do Colégio Imaculada, o Colégio Imaculada Conceição. Aí nós conseguimos uma sala para ele e durante 5 anos nós cruzávamos com o Paulo Freire no corredor, o Vereda, o Centro de Estudos e Educação. Essa aqui é uma carta ele agradecendo quando ele estava saindo do Vereda, depois de 5 anos que ele conseguiu outro espaço. E aí a gente convivia com o Paulo Freire, e o Paulo Freire também gostava muito esse aí sou eu, por incrível que pareça, e gostava muito de ter encontros com os nossos professores, os nossos alunos, então foi uma convivência muito rica. Depois fui fazer a pedagogia, o mestrado em História e Filosofia da Educação,
e o doutorado em educação. E foi justamente enquanto eu estava fazendo o doutorado, no dia 2 de maio de 97, o Paulo Freire faleceu, e eu tive a oportunidade, a alegria e uma doce alegria no sentido de poder homenagear aquela pessoa que tanto bem fez para a humanidade e para mim. Tive lá no seu velório, lá no Salão de Atos da PUC, e eu lembro ali de ter conversado um pouquinho com a Madalena Freire, filha dele, dizendo da responsabilidade, né, que ficava para a gente que agora com o falecimento dele. Mas ele está vivo, perfeitamente vivo, né? Atualmente estou fazendo um pós-doutorado em educação, em devir criança, em vir a ser criança, e os meus professores de pós-doutorado são os meus 7 netinhos, agora aqui já numa fase, essa foto é a mais recente do Natal. Quem conviveu com Paulo Freire, quem conhece, sabe que Paulo Freire era um menino, era incrível, assim, não é só o fato dele andar de tênis, não era só o fato dele não dirigir, mas são coisas folclóricas, mas o jeito dele. Então, aquela alegria da criança, aquela curiosidade. Paulo Freire é impressionante a curiosidade que ele tinha, a amorosidade, a fraternidade. Então, Paulo Freire era um menino. Aliás, ele chega a falar isso, né? Eu acho que uma das coisas melhores que eu tenho feito na minha vida, melhor do que os livros que escrevi, foi não deixar morrer um menino que eu não pude ser e o menino que eu fui em mim. A infância de Paulo Freire não foi fácil, né? Então, mas ele preservou esse menino, né? E aí que a gente fala do dever criança, lutar para que todas as crianças tenham o seu máximo desenvolvimento, de um lado, e do outro lado, lutar para resgatar a nossa criança interior. Então, deixa marcas profundas na minha formação. O próprio Libertar, esse nome Libertar vem da educação libertadora, né? Quando Paulo Freire foi secretário de Educação, meus filhos foram para a escola municipal, saíram da escola particular, foi uma experiência muito, muito rica. Através de Paulo Freire, eu consegui, com o Gadotti, ser aluno especial no mestrado da PUC, antes de começar como aluno oficial. E a própria concepção, que eu sintetizei, que eu chamo de concepção dialética libertadora da educação, é totalmente fundada em Paulo Freire também. Agora, por que a gente entende o Paulo Freire como o patrono da educação, né? A sua obra tem uma repercussão incrível, é impressionante o número de homenagens, doutor honoris causa. Pedagogia do Oprimido foi traduzida, acho que em mais de 30 ou 40 idiomas diferentes. Então, é uma obra. E às vezes até pessoas de outras áreas, né, como a Madonna, reconhecem também o valor dele, né? Paulo Freire é uma potência em termos de criatividade, de amor ao mundo, né? E a grande luta dele era pela conscientização, a tomada de consciência, aquela passagem da consciência ingênua à consciência transitiva para a consciência crítica. Não é à toa que ele foi exilado, que ele não era desejado por muita gente. Aliás, Paulo Freire é interessante, porque ele é um sujeito que ele segue aquela histórica e ontológica vocação de ser mais, o desafio de ser eu mesmo, né? Torna-te quem tu és. Paulo Freire, muitas vezes, ele era odiado pela direita, porque via nele um comunista, muito interessante, um comunista tão cristão como ele, e a esquerda via ele como um idealista, né? Mas ele seguiu o seu trajeto e deixou aí um grande legado. Para mim, a primeira grande obra de Paulo Freire, que é a segunda na sua trajetória. A primeira é a Educação e a Atualidade Brasileira, que é mais uma tese. Agora, a Educação como Prato da Liberdade, ele já faz no exílio, e depois de sistematizar toda a experiência dele em Angicos, etc., é um livro maravilhoso. Depois, a maior obra dele, não tem a menor dúvida, a obra mais traduzida, mais conhecida, é A Pedagogia do Oprimido. Esse livro, Extensão ou Comunicação, é um livro que eu gosto demais, porque para mim aqui tem uma teoria dialética do conhecimento. Muita gente fala que Paulo Freire não gosta do conhecimento, nada mais, ele tinha uma paixão pela epistemologia, pela gnoseologia, pela teoria do conhecimento.
E esse livrinho, a gente fala porque ele é pequeno, ele é o Livro Testamento, é chamado Livro Testamento, é uma linguagem muito... Foi o último livro que Paulo Freire escreveu em vida, né? E depois outros livros foram feitos a partir da organização do seu pensamento. Contribuições de Paulo Freire, né, é muito mais do que um método de alfabetização. As pessoas ficam insistindo muito mais do que isso. O Paulo Freire traz uma antropologia, uma compreensão de como é que nós nos constituímos, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia e uma concepção de educação. Para Paulo Freire não tem receita, mas tem métodos, né? Então, Paulo Freire nos remete a essas 7 dimensões da atividade humana. Toda a questão da sensibilidade, Paulo Freire vai insistir muito nisso, o embotamento da sensibilidade, a questão do motivo, a questão do afeto, a questão do amor que nos leva à ação, aí a leitura de realidade, a projeção de finalidade, o plano de ação para guiar a ação que se quer transformadora e a avaliação, né? E a avaliação, deixa eu só desligar aqui e a avaliação, tudo tem que ser avaliado. Como é que anda a nossa sensibilidade, como é que anda a nossa motivação, inclusive avaliar a própria avaliação. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Opa, pronto, destravou. E aqui tem aquela colocação clássica do Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, é uma das mais conhecidas, talvez. Então ele chega e fala: ninguém educa ninguém. Como assim ninguém educa ninguém? Eu sempre achei que eu educava o outro. Bom, se ninguém educa ninguém e as pessoas são educadas, já sei. Cada um se educa sozinho. Aí ele vem e fala: tampouco ninguém se educa a si mesmo. Não é possível. Se ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, como é que os homens são educados, né? Aí vem o salto dialético. O que ele diz? Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Gente, isso aqui tem uma repercussão incrível, porque aqui, nessa afirmação, Paulo Freire está confrontando toda aquela questão do ensino tradicional, da educação bancária, né, que você vai depositar o conhecimento no outro, como também da educação espontaneísta. Não, deixa o aluno aí que por si, não. É na interação, é no diálogo, né? Isso é muito forte. E aí, essa questão do inacabamento. O inacabamento do ser humano e a consciência desse inacabamento. Nós somos seres inacabados. Mas muitas vezes, você pega uma girafa, ela nasce praticamente pronta. O ser humano não, nasce absolutamente incompetente. Nós nascemos hominizados, temos que nos humanizar. Esse é um ponto que Paulo Freire insiste muito. Nós achamos que nós não nascemos humanos, nós nascemos hominizados, um dado do Homo sapiens, é um dado do genoma. Agora, humanizar é tarefa do sujeito, tarefa histórica, cultural. Gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir além dele. Essa é a diferença entre o ser condicionado e o ser determinado. Essa vai ser a grande briga de Paulo Freire. O mundo não é, o mundo está sendo, o mundo pode ser transformado. É na inconclusão do ser que se sabe como tal, porque muitas pessoas, aliás, todo mundo é inconcluso, é incompleto, mas as pessoas não sabem. Agora, se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se reconhecem inacabados. Se eu acho que eu estou pronto, se eu já pronto, não tem educação. Uma das piores coisas, aliás, é isso. A pessoa que tem uma autoestima muito elevada demais, a arrogância, a prepotência, pronto, parou o desenvolvimento humano ali. Não foi a educação que fez homens e mulheres educáveis, mas a consciência, isso é fundamental, gente. A consciência da sua inconclusão é que gerou a sua educabilidade. É muito importante isso. Tudo bem, nós temos um valor, mas nós também somos sujeitos contraditórios, nós temos limite. Reconhecer isso é fundamental, né? São Paulo, numa das passagens clássicas, ele diz: quando sou fraco é que sou forte. No momento que a gente reconhece o nosso limite, a nossa contradição, a gente está pronto para crescer. Paulo Freire insistia muito nisso.
A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. Não é à toa, como eu falei, não é à toa que ele assusta tanta gente. O estranho humanismo dessa concepção bancária de educação se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário, o autômato. Isso é muito, né, ao invés de ser sujeito, vai ser uma máquina, um autômato, que é a negação de sua ontológica vocação de ser mais. A vocação própria do ser humano é ser mais, aquele desejo de se tornar cada dia um ser humano melhor. É que se os homens são esses seres de busca, e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta pela sua libertação. Quando o oprimido percebe essa lógica, ele pode lutar pela... Não fazemos essa afirmação ingenuamente. Já temos afirmado que a educação reflete a estrutura do poder. Daí a dificuldade que tem um educador dialógico de atuar coerentemente numa estrutura que nega o diálogo. Eu tenho amigos que estão dando aula, né, nesses sistemas de plataforma, eles estão sofrendo muito, porque tem que seguir a plataforma e não tem tempo justamente de dialogar com os alunos. Mas mesmo nessa situação, algo fundamental pode ser feito: dialogar sobre a negação do próprio diálogo. Sempre é possível o diálogo. Sem querer poder negar a desesperança como algo concreto. Paulo Freire não é um idealista, ele reconhece a contradição da realidade. Sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor sem esperança e sem um sonho. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham uma esperança, um sonho. A esperança é necessidade ontológica do próprio ser, nos constitui. Gente, nós viemos a ser humanos, homo sapiens, porque projetamos, porque os nossos antepassados não se conformaram mais em andar de quatro, começaram a desejar fazer algo diferente, assumir a posição bípede. Então, é uma necessidade ontológica do próprio ser. A desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. Como o programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir ao fatalismo, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao combate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Isso é lindo demais. Eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Paulo Freire fala que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Cor é o que passa pelo coração. E Peter McLaren, que é um grande educador americano, ele fala: o que distingue Freire da maioria dos outros educadores de esquerda, nesses tempos de razão cínica, é a sua insistência, sem a mínima vergonha de fazê-lo, na importância do poder do amor. Paulo Freire não tem vergonha disso. É impossível ensinar sem essa coragem de querer bem, sem a valentia dos que insistem 1000 vezes antes de uma desistência. Quantas coisas tem para fazer o professor desistir, mas o amor leva a superar. É impossível ensinar sem a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de amar. O amor não é espontâneo, a paixão é espontânea. Não é? A simpatia é espontânea, o amor não. Tem que ser aprendido, tem que ser cuidado. É preciso ousar, no sentido pleno dessa palavra, para falar em amor, sem temer ser chamado de piegas, de meloso, de acientífico, senão de anticientífico. Paulo Freire foi muito criticado porque ele falava sem vergonha, abertamente do amor. É preciso ousar para dizer cientificamente e não blá blá blamente que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro, com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica, jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional.
E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Vejo que a Paulo Freire tem uma visão muito clara da justiça, da necessidade de transformação dessa lógica absurda que está aí na sociedade. O mundo não é, o mundo está sendo. Na pedagogia da autonomia, toda hora Paulo Freire fala, isso é muito importante. Se eu falo o mundo é assim, parece que é da sua essência. Se eu digo o mundo está sendo assim, ele pode mudar, resgata a esperança. Encontro-me tão decidido quanto antes na luta por uma educação que, enquanto ato de conhecimento, não apenas se centre no ensino dos conteúdos, mas que desafia o educando, olha que bonito, a aventurar-se no exercício de não só falar da mudança no mundo, mas de, com ela, realmente comprometer-se. Esse é um recado direto para vocês e para mim também. Por isso é que, para mim, um dos conteúdos essenciais de qualquer programa educativo, sintaxe, biologia, física, matemática, de ciências sociais, é o que possibilita a discussão da natureza mutável da realidade natural, como da histórica, e ver os homens e mulheres como seres não apenas capazes de se adaptar ao mundo, mas, sobretudo, de mudá-lo. Seres curiosos, atuantes, falantes, criadores. É muito lindo. Do direito e do dever de mudar o mundo. Se alguém, ao ler esse texto, me perguntar com irônico sorriso se acha que para mudar o Brasil basta que nos entreguemos ao cansaço de constantemente afirmar que mudar é possível, que os seres humanos não são puros espectadores, mas atores da história, direi que não basta isso. Mas direi também que mudar implica que implica saber que fazê-lo é possível. Se o sujeito não acredita que pode mudar, aí é que ele não muda mesmo. Então é preciso resgatar essa esperança. O coração da gente muda quando a gente muda o mundo que cria o coração da gente. Veja a dialética aí, realidade e subjetividade. Fora disso não muda. A gente vai mudando com a mudança que a gente vai fazendo na realidade. É a mudança da realidade que muda a gente. E aqui tem alguns pensamentos de Paulo Freire, a gente poderia ir longe aqui, né? Eu citei alguns, mas depois a gente pode retomar, depois eu posso passar esse material para a Carla, né? Mas só para dizer assim da grande contribuição de Paulo Freire para a humanidade, para a educação e para esse que vos fala aqui, né? A minha sugestão para vocês é formar grupo de estudo sobre Paulo Freire. Estudar, eu acho que Paulo Freire tem muito, e a minha dica, eu sugeriria, de uma maneira um pouco ousada, que vocês começassem, ou começar pela pedagogia da autonomia, mas a pedagogia da autonomia ela é muito ligada ao ser professor, ou a questão da educação. Pode ser. A grande vantagem da pedagogia da autonomia é que é uma linguagem muito direta. Pode ser. Mas a minha tentação é sugerir que vocês façam um grupo de estudo a partir da pedagogia do oprimido. Porque a pedagogia do oprimido, na verdade, como eu falei, é um tratado antropológico, né? Para a gente poder viver melhor, viver mais intensamente. E para ajudar, que o problema da pedagogia do oprimido é que, às vezes, Paulo Freire era professor de português, então ele lida muito bem com a linguagem. E, às vezes, a linguagem, mesmo para nós, adultos, professores, é um pouco complexa. Então, para ajudar, tem esse dicionário Paulo Freire. E notem, gente, eu recomendo que vocês comprem, leiam no papel e risquem, sobretudo, a pedagogia do oprimido, mas essas duas obras vocês encontram em PDF, facilmente. Não é? Aliás, quase toda a obra de Paulo Freire está disponível em PDF atualmente. Então, fica a minha dica aí. Então, não existe nada que me envergonhe de ser um professor. Eu sou um professor. Ensinar é absolutamente fundamental. Ok? E a partir disso, eu volto a perguntar: quem quer ser professor? Eu gostaria que mais gente quisesse ser professor. Essa coisa tão bonita, tão difícil, mas tão bonita. Paulo Freire termina, essas são as últimas palavras da pedagogia do oprimido. Se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens, na criação de um novo mundo em que seja menos difícil amar. Eu vejo que coisa bonita e ao mesmo tempo desafiadora. Para amar,
a gente tem que baixar as barreiras, né, de proteção, que a gente tem que ter as barreiras de proteção, porque senão a gente é sufocado. Então, para amar, você tem que abaixar a barreira de proteção. No momento que você baixa a barreira de proteção, podem aparecer os espertinhos que vão querer tirar vantagem disso. Então, é muito por isso que a gente tem que lutar pela criação de um novo mundo em que seja menos difícil amar. Eu agradeço muito por enquanto e a gente vai aí para a nossa roda de conversa. Muito obrigado. Professor Donizete, você entregou? Professor, a gente pode abrir para algumas perguntas? Claro, claro. Quais frutos podemos observar sobre o legado de Paulo Freire nos debates contemporâneos sobre a educação? Professor, conseguiu ouvir? Não. Não. Eu vou repetir, então. Ele vai vir aqui perguntar, professor. Isso, excelente, excelente. Ótimo. E hoje é dia que os alunos do terceiro estão... dia do trote, estão vestidos. Qual que é o tema, pessoal? Qual é o tema? Inicial do nome. Aí tem que vir com alguma coisa. A inicial do nome. Tem que vir vestido com uma fantasia que tem a inicial do nome. Ó, vê se adivinha esse aqui, ó. Ótimo. Posso falar mais ali? Pode falar. Tá ouvindo aí? Se você puder ficar um pouquinho mais que eu possa ver, isso, ótimo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, ótimo. Quais frutos podemos observar sobre o legado de Paulo Freire nos debates contemporâneos sobre a educação? Ótimo. Muito bom. Seu nome é? Guilherme. Guilherme. Ô, Guilherme, essa é uma pergunta bem bacana, porque as pessoas, às vezes, elas sobretudo aqueles que resistem à obra de Paulo Freire, onde é que se aplicou o Paulo Freire, né? Mostra aí. Na verdade, Guilherme, se você quiser sentar, fique à vontade. A não ser que você queira interagir. Isso, Guilherme, fica pertinho aí, qualquer coisa você interage. Na verdade, se você pegar todo grande intelectual, você pega, por exemplo, o Piaget, né, você vai perguntar que país aplica a metodologia de Piaget. Não existe isso. Que país aplica Montessori? Que país aplica Freinet? Que país aplica Vygotsky? Você pode pegar. Por quê? Porque é uma questão fundamental que o professor tem que ter liberdade de cátedra. Você não pode impor um sistema de ensino. Então, essa pergunta, é claro que as pessoas fazem essa pergunta de Paulo Freire tentando desmoralizá-lo, né? Mas, na verdade, essa questão de que nenhum país do mundo segue, enquanto país, né, um sistema Paulo Freire, vale para todos os grandes. Nenhum país do mundo segue um sistema de Piaget e assim por diante. Qual seria, então, a grande contribuição? A grande contribuição é a riqueza que ele dá do ponto de vista da teoria pedagógica. Paulo Freire ele vai trazer uma concepção de educação. E a partir disso, você tem, na formação dos novos professores que vão se alimentando dessa teoria. Você sabe que não tem prática sem uma teoria por detrás. Alguma teoriazinha sempre tem. Por exemplo, o Felipe aprontou, o pai do Felipe vai lá
pega o Felipe pela orelha, no meio dos amiguinhos, e traz para dar um castigo. Por detrás dessa ação desse pai, tem uma teoria ou não tem? Ele está fazendo isso assim aleatoriamente, ou ele está fazendo porque ele acha que fazendo assim ele vai ajudar o Felipe, né? O Felipe aprontou alguma. O pai vai lá e fala: Felipe, vem cá um pouco. Ah, pai, Felipe, vem cá, precisamos conversar um pouquinho. Aí o pai senta com o Felipe, olho no olho. Felipe, o que aconteceu? Você viu o que você fez? Você viu o que você provocou? Quando esse pai faz isso, tem uma teoriazinha por detrás ou não tem? É a mesma do outro pai? Não sei se fica claro. Quer dizer, sempre, qualquer coisa que a gente faz, sempre tem uma teoriazinha por detrás. Então, na medida em que Paulo Freire disponibiliza uma teoria de educação e os professores podem ter acesso a ela na sua formação, aliás, não só na sua formação, mas fora dela também, porque a gente está estudando o tempo todo. Isso vai criando condições para que a gente se torne um professor melhor. Sobretudo, essa questão do diálogo. Então, a gente poderia dizer assim, numa situação extrema, se a situação da educação está difícil, ela estaria muito mais difícil se não fossem os grandes educadores. Né? Os grandes educadores, quer dizer, na verdade, os grandes pensadores. Tem coisas que eu fiz citações aqui hoje que eu me referi a Sócrates. Torna-te a ti mesmo, né? É o mote que estava lá em Delfos, no templo Apolo, que Sócrates se referia. Então, estou falando aqui quase de 2.500 anos atrás. Então, esse papel, né? E particularmente na teoria de Paulo Freire, essa questão toda do rigor, né? Da curiosidade e do diálogo, da interação, negar essa pedagogia, isso é muito importante. Paulo Freire nega tanto a pedagogia do depósito, a pedagogia bancária, quanto a pedagogia espontaneísta, porque esse é um problema. O nosso pensamento é muito dicotômico, sabe, aquela coisa, ou isso ou aquilo. E isso é uma praga. Então, por exemplo, em relação à disciplina, você tinha lá o menino, o pai não precisava falar nada, só de olhar já enquadrava o menino. O menino ficava todo... Né? Aí se criticou esse conceito, não pode ser assim, está reprimindo o menino. Ah, não pode? Libera geral, deixa fazer o que quiser. Aí está na festa, o menino está pondo fogo na cortina, vão contar para a mãe, o seu filho está pondo fogo na cortina, mas é um júnior mesmo? Sim, é um júnior. Nossa, como ele é empreendedor. Quer dizer, o menino é um monstrinho social e a mãe está achando, não sei se fica claro, estava no extremo, criticou, vai para o outro. Aí quando se critica esse, volta, limite, limite, limite. Só se fala em limite hoje. O limite é muito importante, mas o limite sem o vínculo, o limite sem a possibilidade, perde o sentido. No caso da avaliação, só reprovava o menino, só reprovava o aluno. Não pode. Ah, então empurra com a barriga. A prova toda, não pode, então volta. Então esse é o pensamento dicotômico. O pensamento dialético, ao contrário, ele trabalha com a contradição e por contradição. Então, Paulo Freire entende, né? Lembra? Ninguém educa ninguém, tampouco ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pela realidade. Então, é importante a direção por parte do professor, sim, Paulo Freire reconhece isso, o papel do conhecimento, da cultura, da autoridade, mas é importante também o papel do aluno, né? A atividade do aluno, a liberdade do aluno, o interesse do aluno, e essas coisas têm que se combinar. Por isso que a gente fala que é uma concepção dialética. Eu não sei se minimamente deu, Guilherme, mas é uma coisa em aberto, porque e a gente espera que vocês, enquanto alunos, também estejam aí lutando para ter uma prática libertadora. Como o próprio Paulo Freire colocou, muitas vezes é difícil um professor, numa estrutura tão amarrada, ele ter uma prática libertadora. Mas se os alunos ajudam, facilita muito. Professora, agora a Anne vai fazer uma pergunta, a aluna Anne. Ótimo. Professora, eu queria perguntar como que você vê que a falta de professores já está afetando agora as instituições de ensino? Como você vê que está afetando isso? Ótimo, Anne. Deu.
Ah, sim. eu perguntei para ele como que ele vê que a falta de professores tem afetado as instituições de ensino agora. Anne, essa pergunta é muito importante, porque tem a ver com o futuro da nossa profissão, né? Tem questões que são estruturais. Nós precisamos valorizar mais socialmente os professores. Quando você olha a formação que é dada ao professor, o salário que é dado ao professor, as condições de trabalho, isso leva, por isso que eu perguntei, fiz aquela pergunta, quem quer ser professor e quem já pensou em ser professor e desistiu? Porque muitas vezes a pessoa ela tem desejo, o jovem tem desejo de ser professor. Aí quando olha a situação, fala, meu Deus, né? Ainda mais porque também tem um outro problema, que é o papel da mídia. A mídia é muito safada. Você tem uma escola, tem uma prática muito boa, trabalha com seminários, com temas geradores, tem um trabalho comunitário, tem uma horta, tem projetos de inserção na comunidade. Nunca ninguém fala nada. Aí um dia, o bendito do aluno chega embriagado e dá uma esfaqueada na diretora. Pronto. Vai ficar 1 ano e meio falando, vai entrevistar a mãe do aluno, a avó do aluno. Ou seja, a mídia, para muita gente da mídia, notícia boa é notícia ruim. Então, muitas vezes, não se mostra. Agora está tendo um pouquinho de reação, embora que nos horários sábado, 7h30 da manhã, domingo, às 11 da noite. Mas no horário nobre, muitas vezes, o que se mostra na mídia é só... Então, isso também vai jogando contra. Então, tudo isso é um problema. Agora, eu acho que um outro fato, Anne, que nós precisamos resgatar sim, temos que resgatar condições de trabalho, salário, formação, ok. Mas nós temos que resgatar também aquilo que o Paulo Freire falava, a boniteza da docência, a beleza da docência. Ser professor é muito bom, é muito difícil, mas é muito bom e traz muito prazer, muita alegria. Por quê? Em primeiro lugar, a ordem não importa, mas em primeiro lugar, você trabalha com uma atividade humana que é da maior importância para o desenvolvimento da sociedade. Um pequeno dado, cada ano de escolaridade da mãe diminui não sei quantos % em termos de internação dos filhos nos hospitais. Então, veja o reflexo direto. Né? Cada ano de escolaridade aumenta não sei quanto a produtividade do trabalhador. Então, tem uma repercussão direta no desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento humano, se tornar gente. Então, uma atividade extremamente... E notem, se os outros não valorizam, eu tenho que valorizar. Então, uma atividade muito relevante. Em segundo lugar, a alegria do encontro. Ser professor é muito difícil, mas também tem uma coisa, todo dia a gente está com uma classe. Né? Você sabe que nunca tem uma aula igual a outra. Então, essa possibilidade de você estar convivendo com o jovem, se você for um cara aberto, você está se renovando o tempo todo. Né? Terceiro, para ser professor, você tem que estar sempre estudando. Isso vale para qualquer profissão, mas professor mais ainda, porque a gente estuda para poder ensinar melhor. E tem um detalhe aqui muito legal, porque estudar te leva ao conhecimento, à aprendizagem. E conhecer dá muito prazer. Não aquele conhecer para fazer prova, para fazer concurso. Conhecer para satisfazer uma curiosidade. Paulo Freire fala da curiosidade epistemológica. Conhecer uma coisa que faz sentido para você dá muito prazer. Para vocês terem uma ideia, Freud, ele entende do escape. Freud, ele compara o prazer de conhecer, sabe a quê, gente? Ao prazer sexual. Para ser mais preciso, ao orgasmo. Porque conhecer dá muito prazer. Né? Se você me trouxer um professor carrancudo, né? Sistematicamente, quem de nós de vez em quando não está carrancudo? Agora, por que o Freud compara isso? Porque quando você está conhecendo, você está mexendo na mesma coisa do encontro amoroso, do encontro sexual, que é a libido.
Então, se você me trouxer um professor sistematicamente carrancudo, eu posso dizer duas coisas sobre esse professor. Em primeiro lugar, eu posso dizer que a vida dele não está bem, que ele está carrancudo. Em segundo lugar, eu posso dizer que ele não está estudando, que ele não está pesquisando. Porque se ele estivesse estudando, pesquisando, pode ver, gente, todo professor pesquisador, toda professora pesquisadora tem um sorrisão, que dá muito prazer. Né? Então eu digo sempre isso aos professores: professora, se a sua vida sexual não vai muito bem, estude mais. É verdade, estude mais, pesquise mais. É isso mesmo, que dá muito prazer. E não é só o Freud, gente. O Platão já falava do delírio erótico do conhecimento. Alguém pode falar, professor, mas eu sou celibatário, eu não tenho esse tipo de prática. Não tem problema. Se você é um místico, se você é um contemplativo, você pode ter um prazer tão grande ou até maior que esse. Quando você vê os escritos São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que são grandes místicos da igreja, quando eles descrevem os momentos de êxtase espiritual, chega da inveja do prazer que eles sentem contemplando face a face o Senhor. Só que tem uma coisa: ninguém vai ter êxtase espiritual se não tiver a espera de Deus, em busca de Deus. A mesma coisa, ninguém vai ter prazer no conhecimento se não tiver marcado por um sentido, por uma curiosidade. Pronto, falei. O quarto ponto, então, as grandes alegrias da docência, uma atividade extremamente relevante, o encontro com gente, trabalhar com gente, o prazer de aprender, e o quarto encontro é o prazer de ensinar. Que coisa é essa, gente? Você sabe que, por mais que eu goste do João Vitor, eu não posso aprender pelo João Vitor. Mas o fato de ver o João Vitor aprendendo com a minha mediação dá uma alegria enorme, um prazer enorme. Quando você encontra um ex-aluno, né? Às vezes é complicado, você está lá no shopping, está com o noivo, aí vem aquele rapaz bonitão, vem lá dar um abraço em você: professora. O noivo fica... Você foi professora dele na educação infantil e você marcou. Um pouquinho antes de começar aqui, a professora, não vou dizer o nome dela, mas uma professora pegou o microfone e falou: professor, eu queria falar que eu gosto muito da sua obra. Isso é uma alegria enorme, isso não tem essa satisfação. Então, Anne, eu acho que nós temos que investir nisso, né? Na formação do professor, nas condições de trabalho, na remuneração, no plano de carreira, mas também investir, resgatar essa boniteza da docência. E aqui Paulo Freire nos ajuda muito. Tá bom? Muito obrigado, Anne. Obrigada, professor. Agora o Gabriel vai fazer uma pergunta. Só vem cá. Gabriel Gomes, ele quer ser professor de História. Opa, que ótimo. Que coisa boa. Bom, eu queria saber como o senhor analisa alguns ataques direcionados à figura do Paulo Freire, principalmente nas redes sociais, nesse contexto de polarização política. Tá. Então, eu acho, Gabriel, bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz quando eu vi que você levantou a mão logo no começo, era bem aqui na frente, dava para ver. Parabéns aí pela... Espero que a gente possa contribuir com a sua potência docente. Então, eu vejo isso, que é justamente isso que você falou, é a polarização, aquele pensamento dicotômico. Então, é muito complicado isso, porque parece assim, né? Quem tá, esse pessoal aqui do meu grupinho é santo, é iluminado. O pessoal, para esse pessoal, o grupinho do outro é o demônio, é a perdição. E vice-versa, porque aqui também, né, o pessoal daqui também se acha santo, iluminado, né, e o pessoal de lá. Então, essa polarização, justamente porque a gente não consegue compreender a nossa condição de seres incompletos, de seres inacabados. Se eu acho que eu sou um líder, que eu estou pronto, seja de esquerda ou de direita, eu estou perdido. Um líder que acha que já chegou lá, ele está perdendo essa histórica e ontológica vocação de ser mais. Nós somos seres contraditórios.
né? Freud fala de Eros e Thanatos, forças de vida e forças de morte. Edgar Morin fala de nós somos sapiens e demens, somos sábios, mas somos dementes. Leonardo Boff fala que nós somos seres simbolós, mas somos seres diabolós. Somos seres simbólicos, nós juntamos, nós agregamos, mas nós somos seres diabólicos, nós fofocamos, nós destruímos. E muito antes desse, São Paulo, apóstolo, já dizia: o bem que tanto quero, não faço, o mal que não quero, acabo fazendo. Então, devagar com o andor. Como eu disse, é muito importante você ter uma autoestima elevada, mas é muito importante também uma autocrítica. Então, eu acho que, em primeiro lugar, falta essa autocrítica para todo mundo. Em segundo lugar, falta conhecimento. Você vê as pessoas falando, e aqui a crítica, me desculpe, mas a crítica vai para a esquerda também. Eu tenho lutado isso nas redes sociais, quem me acompanha sabe. As pessoas citam Paulo Freire sem ter lido Paulo Freire. Eu fico louco da vida quando falar um palavrão maior. Então tem uma frase que aparece muito na internet, diz assim: não há saber mais, não há saber menos. Há saber de... Paulo Freire nunca falou isso, nunca escreveu isso. Se você levar isso a sério, se não há saber mais, não há saber menos, então a opinião do tio do Zap sobre a vacina tem o mesmo valor do cientista que pesquisou anos, cara. Não pode, não é isso. Paulo Freire nunca... mas as pessoas... E elas não leram Paulo... Então é a esquerda que não leu. A esquerda é de slogan. Né? Então critico a esquerda também, que é o meu campo. Mas também a direita. Você vê um desconhecimento brutal. As pessoas não leram Paulo Freire. As pessoas falam que Paulo Freire vai contra o conhecimento. Você pega extensão ou comunicação, pode pegar a pedagogia do oprimido, já está lá, a gnoseologia. Né? Paulo Freire é um grande defensor do conhecimento, o conhecimento como fator de emancipação. Então, eu acho que tem muito. E aí a gente vai pegar o que aparecer no dia. Né? E agora, com a inteligência artificial, com as possibilidades, é impressionante o que tem de fake news e tal. Então, mais do que nunca, a meu ver, Paulo Freire é fundamental. Aquela passagem, né, da consciência ingênua pela consciência transitiva para chegar para a consciência crítica, as pessoas detestam quem tem consciência crítica, tanto na direita como na esquerda. Porque quem tem consciência crítica incomoda. Você não vai ser rebanho, não é porque o líder falou que você vai atrás. Peraí, né? Tem sentido isso? Qual é o fundamento? Isso vai trazer o bem para a humanidade? Isso vai trazer o bem para a pessoa? Então, eu sinto, Gabriel, que por isso que o amor é tão importante. Né? Mas o amor nesse sentido de radicalidade, o amor como força política, não aquele amor meloso. Né? Aliás, Paulo Freire critica muito aquele amor meloso, falso amor. Tal. Mas eu fico feliz aí pela tua opção, mais uma vez, Gabriel. Força aí. Muito grato. Muito bom, professor. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Ah, tá. Tem mais um aluno rapidinho, professor. Desculpa, eu estou me alongando um pouco na resposta, mas tentar ser mais velho. Tá. Excelente. É o Daniel que vai perguntar. Vamos, Daniel. Aqui em frente à câmera. Um pouquinho mais. Aí. Em sua opinião, qual o papel dos educadores das instituições educacionais na promoção da justiça social e da equidade, ideais que Freire tanto valorizava? Ótimo, Gabriel. Ótimo, Daniel. Né? Eu acho que o grande papel é justamente de trabalhar o conhecimento como conhecimento e não como depósito. Conhecer, em francês, é connaître, é nascer junto.
Então, a gente tem que recuperar essa questão do conhecimento. Você tem o conhecimento que foi elaborado, por exemplo, sobre a Revolução Francesa. Ok, esse conhecimento existe independente do professor e do aluno. Qual é o meu desafio enquanto professor? Fazer com que esse conteúdo, Revolução Francesa, tenha vida dentro de você, dentro do aluno. Para mim, hoje, Revolução Francesa, graças aos professores que eu tive, é uma chave de leitura para interpretar. Muito do que está acontecendo hoje tem a ver com a Revolução Francesa. Então, não é um conteúdo para passar no exame. Então, eu acho que o grande papel do professor é justamente resgatar a vida do conteúdo. Naquele filme Caçadores da Arca Perdida, tem um momento que eles abrem a arca e sai um mundo de coisa. Não sei se você... É uma coisa... Para mim é isso. Você tem ali a arca do conhecimento. Qual é o papel do professor? Abrir a arca e deixar aquele conhecimento vivo, jorrar e ser absorvido, ser trabalhado, reelaborado pelo aluno. Porque a justiça social, a ética, a amorosidade, elas não vão se dar espontaneamente. E como eu disse, se por detrás de toda a prática sempre há uma teoria, qual é a teoria que está por detrás das pessoas que estão cometendo injustiça, racismo, sexismo, capacitismo, etc., tantas distorções. Então, o nosso grande papel, e aqui a gente tem que ter muita humildade, eu não posso nada, ninguém educa ninguém. Se o aluno não fizer parceria comigo, não tem jogo. Por isso que é uma coisa, tem que ser uma coisa amorosa, uma coisa sem ameaça. Isso não nega o papel do professor. O professor tem a obrigação de trazer o conteúdo, porque é o saber que transforma. Mas transforma quando é incorporado pelo aluno. Então, esse, para mim, Daniel, é um desafio enorme. E muito boa a sua questão. Muito grato. Nós temos só mais um para encerrar, professor. Ele está chegando aqui. Acho que não vai cair o link, não, né? Ainda não caiu. Tá bom. É que acho que está chegando no limite. Acho que sim. Primeiramente, bom dia. Tá me vendo tudo certinho? Sim. Qual é o nome? Meu nome é João Paulo. E depois de tudo que você falou, eu acabei repensando a minha maneira de pensar, né? A minha forma que eu pensava que eu não gostaria de ser um professor por causa talvez dos salários ou por causa que talvez as pessoas não gostariam muito de ser professor. Mas depois que você falou assim sobre como é um professor, como que ele ama as pessoas, eu gostaria sim de ser um professor, mas não sobre educação, e sim sobre depois de me tornar quem eu quero ser, aprender, ensinar, repassar esse conhecimento que eu iria adquirir no futuro e tornar o mundo um pouco melhor, né? Porque as pessoas talvez se incentivariam a ensinar também os seus conhecimentos depois de viver, depois de conseguir experiências a novas pessoas. O que você acha? Nossa. É o caminho certo ou não? Eu tô emocionado aqui, João Paulo. Nossa, valeu. Me derrubou aqui. Você me derrubou aqui. Que coisa linda, cara. É isso, sabe? É isso. Que é essa alegria de você, o prazer de você aprender, que, como eu falei, dá muito prazer, e o prazer de você partilhar dá muito prazer, né? Então, é isso. Que coisa linda. Tomara que você... Né? Porque o meu despertar para ser professor, olhando, foi quando, na escola técnica, um amigo me convidou para dar aula de reforço numa comunidade muito carente, aula de matemática. E eu fui e dei aula de reforço, eu estava no segundo ano da escola técnica. O que eu sabia de matemática? Mas eu percebi que aquilo que eu estava ensinando, as crianças estavam aprendendo. Aquilo me trouxe uma alegria, sabe? Não ganhei nada por aquilo em termos financeiros, mas ganhei muito. Agora, só uma provocação. Quando eu fui parar em engenharia, vários amigos falavam, mas
faz engenharia, você ganha dinheiro, aí você vai fazer o que você gosta. Desculpe falar isso, mas hoje, financeiramente, eu estou melhor do que muitos amigos que continuaram na engenharia. E quando você faz uma coisa que você gosta, cara, você vai afundando, você vai aprofundando, você vai desdobrando, né? E, como disse Simone Weil, alguma coisa misteriosa nesse universo é cúmplice dos que amam o bem. E bonito, cara. A melhor forma de terminar esse encontro aqui foi a sua fala. Muito grato, muito grato. Professor, uma curiosidade aqui, rapidinho. Oi, Celso, tudo bem? Seu nome? Ana Luísa. Pode falar. O meu não é bem uma pergunta, é que no início da apresentação o senhor citou o Manuel Zinsli, que ele é o irmão da minha avó é Sueli. Aí eu falei dela, eu mandei mensagem pra ela, ela ficou super feliz, falou que você é uma sumidade, ficou toda orgulhosa, aí ela mandou foto de quando, acho que foi no casamento dela, mandou foto dos seus pais no churrasco, ela ficou toda orgulhosa quando eu falei que era você. Puxa, Depois você me manda essas fotos, eu mando para ele. Eu vou falar para ela mandar essas fotos para mim, para encaminhar para você. Isso. E você me derrubou de novo aqui, estou aqui emocionado. Você é uma pessoa muito querida. Muito obrigado. Bom, professor Celso, então, pessoal, só para a gente encerrar, tá? Então, eu quero agradecer em nome do projeto Biblioteca Ativa, do qual eu e o professor Donizete somos responsáveis. É um projeto que nos dá muito prazer, a gente tem muito carinho e prometo me esforçar para a gente montar esse grupo de estudo para lermos juntos a Pedagogia do Oprimido. E também em nome da escola, da equipe gestora, a gente está muito feliz em ter tido essa manhã tão maravilhosa aqui, na presença de uma pessoa tão querida, tão importante, né, no meio educacional, e que a gente possa colher os frutos dessas palavras que a gente ouviu hoje aqui de manhã, viu? Muito obrigada. Oh, cara, que coisa bonita, que generosidade. Só uma dica, depois a gente conversa no privado, talvez a gente tenha que escolher um trecho da Pedagogia do Oprimido que não seja tão difícil para começar, mas a gente conversa depois. Isso, a gente vai trocando ideia. Excelente ideia, muito grato, muito grato. Então podemos encerrar, né? Pessoal... Eu só vou dar a minha bênção final, então, na condição de ex-seminarista, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.